Lucas 18, de 31 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você nessa manhã. Você que está em casa, você que está no templo, diga: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Abre os meus olhos, abre os olhos do meu coração para que eu possa entender as maravilhas da tua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, glorifica o teu nome e o nome de Jesus sobre todas as coisas. Manifesta o poder do teu Espírito Santo e que Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam exaltados e adorados sobre tudo e sobre todos. Toda a glória seja dada ao teu nome, ó Deus. Que maravilhosa salvação nos concedeste. Agora que vamos falar acerca desta grande salvação, pedimos-te a unção, o quebrantamento, a iluminação do Espírito Santo. Deus, arrebenta qualquer dureza contra a tua palavra em qualquer coração que nos ouve nessa manhã, em nome de Jesus. Ó Pai, e consola aqueles que estão afligidos, aflitos e machucados, Deus. E, ó Deus, enche de fé aqueles que porventura estejam incrédulos e mostra para a tua igreja que tu a amas e que não importa as provações que enfrentemos, o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Fala conosco, Deus Pai. Nós te pedimos, confiados no poder do Espírito, orando em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Como eu disse, amados irmãos e irmãs, no dia de ontem nós tivemos um culto marcante e, na minha singela opinião, memorável, porque no meio de uma pandemia, lideranças do estado de São Paulo, representando a Igreja Presbiteriana do Brasil, estiveram aqui em nossa igreja, louvando a Deus, porque no meio da pandemia a igreja continua viva, a igreja continua forte, a igreja continua fazendo toda a diferença para a glória e para a honra do nome de Cristo Jesus. No sermão de ontem, irmãos, eu fiz uma breve reminiscência muito reduzida sobre a vida de Ashbel Green Simonton. Ashbel Green Simonton era um moço de boa família nos Estados Unidos, filho de um destacado médico que foi deputado federal em 2 legislaturas dos Estados Unidos, neto de pastor por ambos os lados e criado desde a tenra idade no Evangelho. Quando menino foi consagrado por seus pais ao ministério. Mesmo não querendo, estudou em boas escolas na Pensilvânia, mesmo não querendo ser um pastor, Deus o preparou para isso. Ele estudou pedagogia, estudou o college, foi ser professor no sul dos Estados Unidos numa viagem de aproximadamente 2 anos. Quando voltou para a sua cidade, ele quis estudar direito, queria ser um advogado, então tomou o melhor livro de direito que havia à época, e naquela época advogados eram autodidatas,
Então ele estava se preparando quando Deus, num avivamento na Pensilvânia, toca o seu coração. Ele se torna um dos membros plantadores de uma igreja e Deus o chama para o ministério. Estando no seminário de Princeton, estudando aos pés de alguns dos maiores teólogos da história da humanidade, principalmente o Dr. Charles Hodge, Simonton houve um sermão ali no seu primeiro ano de seminário, que falava sobre a importância de alcançar os perdidos de todas as nações que não tinham o Evangelho. E o sermão foi pregado pelo Dr. Charles Hodge. E Simonton então se sentiu comovido a dedicar a sua vida à obra missionária, como fruto do sermão do seu professor. Preste atenção, um professor de teologia sistemática pregando sobre missões. Despertou o coração de Simonton para mostrar que teologia não contradiz prática nem obra missionária. E Simonton, então, queria ir para a Colômbia num primeiro momento, mas Deus o dirigiu ao Brasil. E quando ele veio para o nosso país, amados irmãos, o nosso país não era caracterizado por tão grande modernidade. Eram os dias da formação do Brasil. Ainda havia escravidão no nosso país. Ainda havia aquelas figuras dos escravos que muitas vezes na cidade do Rio de Janeiro levavam os dejetos das famílias num balde para jogar no mar, e como os dejetos fermentavam, se tornavam mais ácidos ainda, caíam sobre os corpos deles e eles ficavam marcados e eram chamados de tigres. Não havia saneamento básico. Quando ele estava para vir, pessoas disseram para ele que ele ia colocar a vida dele em risco, que ele ia vir para um país que não era tão desenvolvido assim. E Simonton disse que o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro quando você está no centro da vontade de Deus. E aquele moço, por amor a Jesus, por amor às almas, veio ao nosso país. Com 26 anos de idade, chega aqui. E vive 8 anos de ministério no Brasil de maneira sacrificial. Planta a primeira igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Depois vieram mais missionários, seu cunhado Alexander Blackford, que fundou a igreja aqui em São Paulo, no ano de 1865, foi organizada a primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Depois vem Francis Joseph Schneider, e juntos eles três organizam o primeiro presbitério, no ano de 1865, e naquele ano, amados irmãos e irmãs, na cidade de São Paulo, foi organizado o presbitério do Rio de Janeiro. No dia seguinte, no dia 17 de dezembro de 1865, o mesmo dia em que eu também tive o privilégio de ser ordenado, foi ordenado o primeiro pastor protestante evangélico da nossa nação, reverendo José Manuel da Conceição, no templo da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. E então, meus irmãos e minhas irmãs, Simonton viveu mais alguns anos no nosso país. Deus usou para começar o primeiro periódico evangélico da nossa nação, a imprensa evangélica. A igreja presbiteriana está nas mídias desde o começo, por isso que nós temos um APECOM. E Simonton também, querido amigo e irmão, foi usado para fundar o primeiro seminário, onde um dos primeiros alunos foi o jovem português Modesto Perestrelo Barros de Carvalhosa, que foi o primeiro pastor titular da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, onde você está. Depois de 8 anos, quando veio visitar sua irmã e sua filha na cidade de São Paulo, Simonton chega no final de novembro, e em 12 dias na nossa cidade, ele vem a falecer. 8 anos, dedicando sua vida a pregar o Evangelho. Na sua última reunião de presbitério, Simonton, irmãos, do presbitério do Rio de Janeiro, fez um discurso. O discurso dele, o tema era o seguinte: meios para alcançar o Brasil com o Evangelho do Senhor Jesus. E em primeiro lugar, Simonton disse que o primeiro meio para alcançar o Brasil seria a pregação da palavra e a pregação do Evangelho de Jesus. E nós estamos aqui, 161 anos depois, ainda pregando a palavra e pregando o Evangelho de Jesus. Mas, amados irmãos, ainda que celebremos de maneira tão gloriosa o início da nossa igreja,
o início da Igreja Presbiteriana do Brasil não foi o fato mais importante da história da humanidade. O momento mais importante da história da humanidade foi quando o Filho de Deus deu sua vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. E naquela cruz, Cristo recebe a ira de Deus. O que você merecia sofrer no inferno, Ele sofreu na cruz. E Ele ressuscitou. Então, se você me perguntar, pastor, o que é o principal? Qual é o momento mais importante da história? É o momento no qual Cristo dá a sua vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados e os meus. É o momento no qual Ele se levanta da morte e vence a morte e ressuscita e manda pregar o Evangelho e se senta à destra de Deus para que o seu reino seja estabelecido, para que nós reinemos com Ele eternamente. O mais importante, o principal da história é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E nesse capítulo que fala sobre oração, o Senhor Jesus aqui nos mostra que você não pode orar se você não experimentou na sua vida o principal. Se você não teve um encontro com o principal é a morte e a ressurreição de Jesus. Se você não foi impactado pela morte, se você não crê na ressurreição de Jesus, você não entendeu nada do projeto de Deus para a sua vida. Você não conhece o principal. Então Jesus aqui nos mostra neste texto, que eu vos prego nessa manhã, como reagir ao principal. Ele está indo para Jerusalém para morrer por nós. Ele lembra os discípulos as profecias, ele prega para eles o que vai acontecer com eles, e é decepcionante para nós, irmãos, no final da perícope, perceber que os discípulos não entenderam nada. Ao olhar para esse texto, nós aprendemos como reagir ao principal. Em primeiro lugar, creia no que foi profetizado. Como reagir ao principal? Creia no que foi profetizado. Leamos o versículo de número 31, diz assim o texto. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Jesus está dizendo para os discípulos: nós estamos indo para Jerusalém, e o objetivo é cumprir tudo aquilo que os profetas disseram sobre o Filho do Homem, o Rei, o Messias prometido. Pastor, o que os profetas disseram? Irmãos, há inúmeros textos das Escrituras, mas para mim o texto mais claro, mais nítido que eu posso lembrar para você é o texto de Isaías 53, que primeiro profetiza a morte do Senhor e depois a ressurreição. Primeiro, quando profetiza a morte do Senhor, Isaías disse: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele diz que Cristo morreu na cruz. Isaías profetizou que Cristo seria humilhado, seria escarnecido, seria zombado, seria ferido, e que sua morte na cruz seria para pagar os nossos pecados. Jesus está explicando para eles que a morte e a ressurreição do Senhor foi profetizada, e porque foi profetizada nas Escrituras, que é a palavra de Deus, eles precisam crer. Mas Isaías, nesse capítulo, não só no versículo 4 e 5, como eu vos citei, profetiza a morte do Senhor, ele também profetiza a ressurreição. Se você está bem atento comigo, os versículos de número 10 e 11 dizem o seguinte, versículo de número 10 e 11. Todavia ao Senhor, de Isaías 53, todavia ao Senhor agradou moê-lo, falando da morte, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Como um morto pode ver a sua prosperidade? A sua posteridade. O texto está dizendo que depois de dar a sua vida pelo pecado, Cristo ressuscitaria, e Ele olharia para o futuro e veria todos aqueles que pertencem a Ele, porque nele creram, e agora são a sua descendência espiritual.
Diz Isaías: ele prolongaria os seus dias, ele vive até hoje, ele reina. Ele é o eterno Senhor, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Há mais de 2000 anos, pessoas do mundo inteiro têm sido salvas por ouvir da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas Isaías diz no versículo 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Como é que um morto pode ficar satisfeito por ver o fruto da sua morte? É só porque Cristo está vivo. Deus está dizendo na boca de Isaías que Jesus veria o fruto do seu sofrimento na cruz e se alegraria, e Ele tem se alegrado até hoje com aqueles que Ele mesmo tem dado a salvação. Ele diz: o meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías profetizou que Cristo pagaria os nossos pecados, ressuscitaria, veria a sua posteridade, justificaria os que nele crescem e se alegraria pela grande salvação que ele tem dado ao seu povo. E aí ele diz no versículo 12: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, está claro no texto que Jesus disse: ele seria humilhado, ultrajado, foi profetizado. Isaías profetizou 700 anos antes, mas também foi profetizado que ele morreria em nosso lugar e que ele ressuscitaria e se alegraria em dar salvação ao seu povo e se regozijaria com o fruto da sua morte, e que Deus lhe daria muitos como despojo, como recompensa, como tesouro. Então, se Cristo, amados irmãos e irmãs, foi profetizado e deu a sua vida na cruz para nos salvar, eu e você precisamos crer nele. Não existe nenhum outro meio através do qual um pecador possa ser salvo, senão pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois, pregando o principal. Como reagir ao principal, pastor? Creia no que foi profetizado. Você crê em Jesus? Como você acha que você vai entrar no céu? Imagine comigo, se você morre hoje e chega na porta do céu, Deus pergunta para você: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Se você disser: não, eu fui uma boa pessoa. Não, eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Não, eu doei um monte de cesta básica, Senhor, na época da pandemia. Eu peguei, chamei o pessoal, até fui lá na Cracolândia entregar comida junto. Eu sou demais, um aplauso para mim. Né? Deus, eu sou bom, o Senhor pode crer em mim. Mas aí o Senhor vai ler para você, que está lá em Isaías 64, que para Deus as nossas melhores obras são repugnantes, porque nem sempre a motivação do homem é a glória de Deus. Então Deus fala: você não tem direito de entrar no meu céu por causa do que você fez. Você merece a ira de Deus no inferno. Mas se você chega na porta do céu e Deus pergunta: por que você deve entrar no meu céu? Se você disser: Deus, eu não tenho direito algum de entrar no teu céu, mas o Senhor mandou o teu filho morrer na cruz para pagar os meus pecados, e o Senhor disse que quem cresce nesse filho teria a vida eterna. Pode checar, meu nome está no livro. O Senhor me deu de graça a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Você não entra no céu por desempenho, você não entra no céu porque tem algum cargo na igreja. Você só entra no céu porque você creu naquilo que foi profetizado e foi cumprido. Você crê no principal. Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Paulo diz, amados irmãos, em Romanos 10, 9 e 10, que para sermos salvos, nós temos que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos. E se assim nós crermos, nós seremos salvos. Você crê no que foi profetizado? Como reagir ao principal?
creia no que foi profetizado. Creia em Jesus e você receberá de graça a vida eterna, o perdão de pecados e a salvação. Mas ao olhar para o texto da palavra de Deus, o Senhor continua a nos falar nessa manhã. E o texto nos ensina como reagir ao principal. Em primeiro lugar, creia no que foi profetizado, mas em segundo lugar, proclame o que foi realizado. Como reagir ao principal? Proclame o que foi realizado. Versículo de número 32 e 33. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aqui nós encontramos Jesus pregando, amados irmãos, o Evangelho. O principal pregador do Evangelho é o Senhor do Evangelho. O principal pregador do Evangelho é o realizador do Evangelho. O principal pregador do Evangelho é o próprio Evangelho. O Senhor Jesus está dizendo: eu estou indo a Jerusalém. E sabe o que vão fazer comigo lá? Diz ele: eu vou ser escarnecido, eu vou ser entregue aos gentios. Isso significa que ele seria entregue na mão dos romanos. E eles zombariam dele. Você sabe como Jesus foi zombado. Diz mais o texto, ele seria ultrajado. Você se lembra dos soldados fazendo uma coroa de espinho, cravando na cabeça dele e batendo na face dele? Pá! Os discípulos dos fariseus também dizendo: profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu? Jesus foi zombado, foi entregue aos gentios, foi ultrajado, foi desrespeitado. Ele disse que seria cuspido. Cuspiram no nosso Senhor. Aquele glorioso Criador de todas as coisas, que com um piscar de olhos podia destruir a todos, aceitou ser ultrajado, ser cuspido, para dar a vida na cruz em nosso lugar. Mas diz o texto que depois disso o açoitaram. E você sabe que o açoitaram com um chicote de ossos. E se você viu aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você se lembra daquela carnificina? É como ouvir os açoites, irmão. Chulap, 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 caindo sobre o corpo de Jesus. E quando puxavam, arrancava a pele de Jesus. Ele foi açoitado por amor de você, por amor de mim. Diz o texto que também a sua vida foi tirada. Mas ao terceiro dia, ele foi ressuscitado. Como diz a promessa do Pai, que o nosso coral canta muito bem. E eu ressuscitarei, falando de nós, porque Cristo ressuscitou. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no último dia. Porque nós viemos a Cristo e Ele ressuscitou, Ele nos ressuscitará no último dia. Jesus está pregando o Evangelho para os discípulos. Preste atenção, se aqui nós temos os discípulos, com 3 anos caminhando com Jesus, eles precisam ouvir a pregação do Evangelho. Você acha que você não precisa? Paulo, amados irmãos, entendeu muito bem. Ele foi pastor em Corinto 1 ano e meio. Centenas de pessoas se converteram no pastorado de Paulo. E quando a igreja está enfrentando vários problemas, Paulo ensina a igreja que ela nunca pode abrir mão do Evangelho. E ela sempre tem que voltar para o Evangelho. Porque o que vai sustentar o Evangelho não são atividades nossas humanas, que vai sustentar a igreja é o Evangelho. E Paulo, falando da sua pregação, diz a eles em 1 Coríntios 15, 3 e 4: antes de tudo, em primeiro lugar, ele disse: eu vos entreguei, coloquei na mão de vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O principal é o Evangelho. O apóstolo Paulo, para a igreja que tinha plantado, continuava pregando o Evangelho. É por isso que você que vem ao culto no domingo precisa sim ouvir o Evangelho, e não só tem que ouvi-lo, tem que proclamá-lo, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, meus amados irmãos e irmãs, que nós preguemos o Evangelho. Deus é quem sabe
a hora que Ele vai converter e quem Ele deve converter. Mas eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, além de crer no Evangelho, temos que pregar o Evangelho, porque pecadores só virão a Cristo por meio da pregação do Evangelho. E por favor, não se envergonhe de Jesus, porque Jesus diz que se você se envergonhar dele perante os homens, ele vai se envergonhar de você diante do Pai e diante dos santos anjos de Deus. Pare com aquela conversa fiada, jogando a culpa nas costas de Francisco de Assis, dizendo: pregue o Evangelho sempre, se necessário use palavras. Não há como pregar o Evangelho sem usar palavras. Você pode dar testemunho de vida cristã. As pessoas podem olhar para você e ver uma boa vida, mas se elas olham para a sua vida, elas não vão ser salvas. Elas podem ver você obedecendo a vida inteira e ir para o inferno, tendo diante dos seus olhos um crente, porque elas só vão ser salvas se ouvirem. Romanos 10, 17, na nossa tradução diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E na versão anterior e na corrigida diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. É aqui que a semente é jogada e cai lá dentro do coração. Então, se você quer ver os seus amigos aos pés da cruz, se você quer ver a sua família aos pés da cruz, se você quer ver seus amigos conhecendo a Cristo, pare de bancar o 007 espiritual e abra a sua boca e pregue o Evangelho. Porque os seus amigos, os seus familiares só vão ser salvos, só vão ser perdoados, só vão ser reconciliados com Deus, só vão ser justificados, só vão ser adotados pelo Pai no dia em que eles ouvirem que Deus amou tanto o seu povo, que deu Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. E Deus deu a você a maior de todas as mensagens. O apóstolo Pedro disse que os anjos anelavam perscrutar essa mensagem. Eles desejavam pregar e Deus disse: não, vocês vão ficar aí, quem vai pregar é o meu povo. E você tem o privilégio de compartilhar a maior de todas as notícias e esconde. O Senhor te chama a ser representante dele, te chama a ser um missionário, te chama a ser uma testemunha viva. Deus teve um só filho e fez dele um pregador. Deus só teve um filho e fez dele um missionário. Se Deus escolheu o principal, escolha você também o principal. Abra sua boca e comece a pregar o Evangelho. Mas talvez você me pergunte nessa manhã: reverendo, como eu posso reagir ao principal? Em primeiro lugar, creia no que foi profetizado. Em segundo lugar, pregue o que foi realizado. Mas em terceiro e último lugar, o texto diz: ore pelos enceguecidos. Essa é a aplicação que eu tiro para nós. Como reagir ao principal? Ore pelos enceguecidos. Se você está em casa e não ouviu, vou falar: ore pelos enceguecidos. Vamos ler o texto, versículo de número 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Vamos ler de novo? Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Irmãos, esse texto me deixa perplexo. Já parou para pensar, Mateus? Esses cidadãos estão andando com Jesus há 3 anos. Eles estão ouvindo, meu presbítero, Jesus pregar sobre isso há 3 anos. E agora que está chegando, não é com qualquer pregador, é com Deus homem, que não tem pecado. E eles estão ouvindo há 3 anos.
E agora que está chegando a hora da morte e da ressurreição dele, ele prega a mesma mensagem e eles não entendem nada. Veja bem, se não é para ficar perplexo. O texto diz, meu querido irmão, minha querida irmã, que eles nada compreenderam. Jesus pregou a morte e a ressurreição deles, os profetas já tinham dito, Jesus tem falado há 3 anos, eles não entenderam nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras lhes era encoberto, de sorte que não percebiam. Veja que Lucas enfatiza, ele diz as palavras que eles nada compreenderam, ou seja, acerca dessas coisas, o sentido era lhes encoberto, e eles nada percebiam. Eles não entendem nada. Daí, amados irmãos, a minha perplexidade de que pessoas podem estar a vida inteira na igreja e não entenderem nada do Evangelho. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, por que o senhor prega Jesus em todo sermão? Nem todo pastor presbiteriano faz isso. O senhor acha que a gente não é crente, não? Falei, não sei, meu irmão. Vai que você está enganado. Eu não sei quem é crente. Na história da igreja nós vemos pastores que se tornaram homens de Deus e foram grande bênção, que já eram pastores e não eram convertidos. George Miller, um dos homens que eu mais admiro na história da igreja, era um pastor luterano e não era convertido. Abraham Kuyper, um dos maiores pastores reformados e presbiterianos, foi pastor na sua primeira igreja sem ser convertido. Solomon Stoddard, o avô de Jonathan Edwards, foi convertido na igreja enquanto ministrava na Santa Ceia. Um dia ele chegou em casa, encontrou as mulheres da SAF orando na casa dele. Ele virou para a mulher dele e falou assim, o que essas irmãs estão fazendo aqui? Aí a esposa dele virou assim, elas estão aqui, querido, orando pela sua conversão. Já pensou nisso? A conversão do pastor. Depois ele se tornou o pastor mais influente da Nova Inglaterra, Solomon Stoddard. Então, meu irmão, eu não sei quem vai para o céu. Eu só sei da fé pessoal que eu tenho em Jesus. Então pode ser que eu esteja pregando numa reunião de pastores e alguns daqueles pastores não sejam convertidos. Pode ser que eu esteja pregando para oficiais e alguns deles não sejam convertidos. Então eu preciso pregar Cristo em toda a mensagem. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 2 que eu nada decidi saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. E eu falei para aquele irmão, não sei se você é convertido. Ele abriu o olho, o que é isso, reverendo? Está me ofendendo? Eu falei, não sei não. Então eu preciso pregar o Evangelho para todo mundo. Irmãos, nós nunca somos tão experientes e tão maduros na vida cristã, a ponto de que não precisamos mais ouvir o Evangelho. E pasme comigo, o Espírito atua de distintas maneiras. Deus já me tem dado a bênção de há muitos anos pregar o Evangelho. E eu já tive alegria, não vou dizer números para você aproximadamente, porque a glória é só de Deus, mas de ver muitas pessoas vindo a Cristo Jesus. Tanto como fruto da pregação no púlpito, como de conversas pessoais, ou de grupos familiares na igreja, de distintas maneiras. E eu já vi, irmãos, pessoas ouvindo o Evangelho a primeira vez e sendo impactadas e convertidas poderosamente. Mas eu já vi pessoas que você tem que estudar com elas 1, 2, 10, 8 vezes, caminhar com elas alguns anos, para depois elas serem convertidas. E já houve pessoas que eu preguei para elas durante décadas, e elas não entenderam nada. Não entenderam. Sabe por quê, meu irmão? Porque se o Espírito Santo não abrir o coração, o pecador não pode entender. Jesus diz em João 6,44, ninguém pode vir a mim, nenhum homem pode ir a Jesus por si mesmo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei pelo último dia. Aqui estão os discípulos ouvindo a pregação da boca de Jesus, e eles não entendem nada do Evangelho. Eles ainda não são convertidos, sendo preparados para serem os pastores da igreja, os seus olhos estão fechados. Eles não entendem, eles não têm percepção do Evangelho. É por isso que nós temos que orar, irmão, porque essa obra não é minha, não é sua, não é de nenhum pregador. É só o Espírito Santo que pode abrir os olhos espirituais. É por isso que Jesus diz que o vento sopra onde quer,
ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ah, meu querido irmão, ah, minha querida irmã, bendito seja o nome do Senhor. Se você crê, é porque o Espírito Santo soprou nova vida em sua alma, e você ressuscitou na alma, nasceu de novo, foi regenerado. Isso é uma obra sobrenatural de Deus na sua vida. Se isso aconteceu com você, agradeça a Deus e comece a orar pelos enseguecidos. Pegue um papelzinho aí e anote. Quem é da sua família que não veio a Cristo ainda? Você está orando por essa pessoa? Lá na sua repartição, no seu trabalho, quem é que vive uma vida louca, desesperada, deprimida ou totalmente perdida? Você já começou a orar por essa pessoa? Você já começou a orar pelo seu prédio, pelo seu bairro? Você já começou a orar pelos seus vizinhos? Você já começou a orar por essa cidade? Ore, porque se o Espírito Santo não fizer nada, essas pessoas podem ouvir dezenas de vezes e nunca vão crer. E é por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de pregar Cristo. É por isso que eu acredito que todo verdadeiro pregador cristão tem que falar de Jesus em todas as suas mensagens. Porque os eleitos só virão a Cristo por meio da pregação do Evangelho. E os santos só serão quebrantados quando forem relembrados de seus pecados e relembrados de que só tem a salvação pela graça de Jesus e não pelo seu desempenho ou pela posição que ocupam. Todos nós, amados irmãos, precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Que Deus te livre de cegueira, que Deus abra o teu entendimento. Minha oração é que você que está ouvindo agora tenha os seus olhos abertos, e tendo os olhos abertos, que você veja Cristo e veja o amor dele por você, ao dar a vida na cruz para pagar os teus pecados, e que ao vê-lo então você diga: Jesus, aqui está a minha vida, eu quero viver para ti, porque tu me amaste e deste tua vida na cruz para me salvar, ressuscitaste, e eu creio que tu és o Filho de Deus. Toma aqui a minha vida, usa-me para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Nós podemos celebrar o aniversário de nossa igreja. Nós podemos fazer inúmeras coisas, mas nós não podemos nos esquecer do principal. Chegando ao final do meu sermão, irmãos, eu me lembro uma vez que estava num congresso de plantação de igrejas, e era um dos preletores daquele congresso, e fui ouvir um especialista na área, que estava pregando junto comigo, e aquele irmão dizia: nós podemos e devemos começar escolas, nós também podemos e devemos abrir hospitais, mas se nós pararmos de abrir escolas, ainda haverá escolas neste mundo. Se nós pararmos de abrir hospitais, ainda existirão hospitais. Mas se nós pararmos de pregar o Evangelho, a esperança da igreja haverá acabado. Aí somente as pedras clamarão. Lembremos das igrejas da Europa e da América, das quais nós viemos, com grandes escolas. As igrejas abandonaram a pregação do Evangelho. Continuam as escolas. Você continua vendo Harvard, Yale e Princeton. E a igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América está morrendo, porque abriu mão. Não a PCA, a PCUSA. Está morrendo porque abriu mão de pregar o Evangelho. Nós não podemos, irmãos, abrir mão do principal. Como reagir ao principal? Creia no que foi profetizado. Pregue o que foi realizado. Ore pelos enseguecidos. Que na nossa igreja seja proclamado sempre o nome de Jesus. Que Ele seja exaltado sobre todas as coisas. Hoje, amanhã e para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a crer no Evangelho profetizado nas Escrituras, a proclamar o Evangelho realizado na cruz e na ressurreição aos seus amigos,
a orar por aqueles que não creem em Cristo, para que nós vejamos um tempo de avivamento, um tempo de refrigério, um tempo de restauração, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino maravilhoso agora, preparando o nosso coração para a ceia do Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 260, Amor que Vence. Hino 260, Amor que Vence. Cantemos este hino maravilhoso. Antes de cantar o hino, vamos orar, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque a Unida foi organizada há 120 anos. E muito obrigado, porque quando da construção deste templo, este púlpito foi colocado no lugar correto. Obrigado porque a intenção dos nossos pais fundadores era que o Evangelho de Cristo fosse proclamado. Continua a nos abençoar para cumprir a missão que o Senhor deu a nós como igreja. Senhor, por favor, em nome de Jesus, nos ajuda a crer no que foi profetizado. Pai, eu não sei quem é crente dos que me ouvem, mas o Senhor sabe. Então eu quero pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, suscite fé no coração daqueles que o Senhor quer salvar para a glória do Teu nome. Mas, Senhor, dá-nos intrepidez para anunciar o quanto Cristo sofreu por nós na cruz, Pai, e sua grande ressurreição, em nome de Jesus. Ó Deus, porque só assim pecadores serão salvos e a igreja continuará viva e crescendo. Mas, Pai querido, Pai amado, ajuda-nos também a orar por aqueles que estão enceguecidos. Pai, o Senhor sabe como me dói o coração ver muitos familiares meus que têm, Deus, ó Pai, muitas vezes até uma postura religiosa, mas que muitas vezes não entenderam o Evangelho como a Tua palavra revela. E não só meus familiares, familiares dos meus irmãos. Deus tem misericórdia de nós. Senhor, não é agradável ver pessoas que amamos caminhando a passos largos para o inferno. Dói, Senhor, na nossa alma. Ver nossos amigos, as pessoas que se relacionam conosco. Converte os Teus eleitos, Senhor, e usa a nossa vida, que nós creiamos e preguemos essa palavra, para que o Teu povo venha a Ti. Usa cada membro da Unida como um missionário, que essa reflexão de anunciar o principal, de amar o principal, de crer no principal, esteja presente em nossa vida. Nós oramos pela conversão de muitos que ainda não creem no Senhor. Oramos para que o Senhor salve os Teus eleitos. Pai, eu queria pedir para o Senhor que aqui nessa igreja o Senhor nos dê dezenas, centenas de almas, para a glória de Jesus, porque eu não tenho poder de converter ninguém. Nenhum líder da Unida tem o poder de converter ninguém. É só o Senhor que abre os olhos dos cegos. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos. Nós cremos na profecia, nós anunciamos que Jesus Cristo é o Salvador. Louvado seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.